Sou Rafael Borges, sou professor formador do curso técnico de rede de computadores. Hoje vamos ministrar o segundo módulo da disciplina Protocolo de Comunicação de Dados. Nessa unidade vamos trabalhar os seguintes temas: serviço de redes na internet e serviços de rede cliente-servidor. Serviço de redes na internet. Os objetivos. Nessa unidade vamos entender o funcionamento dos protocolos de encaminhamento de dados IPv4 e as vantagens oferecidas pelo IPv6, e também conhecer o sistema de documentos hipermídia, o HTTP e o www. Vamos também entender as funcionalidades e utilidades do protocolo FTP, entender o funcionamento do DNS, conhecer os protocolos de serviços de e-mail IMAP e SMTP, e conhecer os protocolos de acesso remoto Telnet e SSH. O IPv4. Na internet, cada computador conectado à rede tem um endereço IP. O IPv4 possui 32 bits, escrito com 4 octetos, representado no formato decimal, exemplo, 10.0.0.1. Os números em cada octeto podem ir de 0 a 255. Os endereços IP são atribuídos na interface de rede do computador, normalmente às placas de rede. Os endereços IP são divididos em duas partes. A primeira parte identifica uma rede. A segunda parte identifica um host dentro da rede. Para identificar a porção de rede e o host é utilizada uma máscara de rede. Um exemplo de máscara de rede. No IP 10.1.1.1, com a máscara 255.0.0.0, o 10 tem como porção de rede e o 1.1.1 como porção de hosts possíveis dentro da rede. De acordo com Tenenbaum, é importante observar que o endereço IP não se refere realmente a um computador. Na verdade, ele se refere a uma interface de rede. O endereçamento IP foi dividido em 5 categorias. Categoria A, B, C, D e E. Cada um tem seu intervalo de endereçamento, como vemos na tabela. O intervalo de endereços nas classes limita a quantidade de computadores na rede. A classe A e B são utilizadas normalmente em grandes empresas, governos, organizações globais, etc. A classe C é mais utilizada por pequenas e médias empresas, que possuem até 256 computadores. A classe D é utilizada para multicast, isso é, envia dados a múltiplos pontos, distintos ao mesmo tempo. Ela normalmente é utilizada para aplicação de áudio e vídeo. A classe E normalmente é utilizada para testes e reserva para o uso futuro. Existem endereços IPs reservados para uso especial, os quais são o 0.0.0.0, que é reservada para a representação da internet em rotas IP, o 127.0.0.0, que está reservado para o endereçamento de loopback, e o endereço 255.255.255.255, que é reservado para broadcast local. A introdução dos endereços IPs privados e o uso do NAT são outras duas técnicas que foram desenvolvidas para desacelerar o esgotamento de IPs válidos na internet. Como a maioria das empresas precisam acessar a internet para utilizar os serviços disponibilizados na rede mundial de computadores, não é necessário que todos os seus hosts estejam em endereços válidos. Ao invés disso, foram definidos os 3 intervalos de endereços IPs declarados como privados, sendo que a única regra de utilização é que nenhum pacote contendo estes endereços pode trafegar na internet pública, por isso o nome de privado, pois eles são de uso na internet. As 3 faixas reservadas são de 10.0.0.0 a 10.255.255.255/8, a 172.16.0.0 a 172.31.255.255/12 e 192.168.0.0 a 192.168.255.255/16. Se você utiliza um serviço de internet em sua casa e tem acesso às configurações dos equipamentos de acesso à internet, pode verificar que na interface WAN, a que está conectada à internet, normalmente terá um IP válido de internet. Já no seu computador ou computadores, você terá um endereço
privado, normalmente de uma que pertence à rede da faixa de 192.168.0.0/16. Além disso, iremos ver que existe uma abordagem mais atual que não leva em consideração as classes. Essa abordagem é chamada de roteamento de classes, ou CIDR, a qual visa a melhor utilização de todas as faixas de IP e prolongar o uso de IPv4. Pois justamente devido ao esgotamento do IPv4 é que veio a necessidade da criação de uma nova versão do endereçamento IP, no caso o IPv6. As principais características do IPv6 são: o protocolo IP versão 6, ou simplesmente IPv6, é a versão mais atual do protocolo de internet. Sua principal especificação encontra-se na RFC 2460. O IPv6 vem sendo implantado gradativamente na internet e deve funcionar em conjunto com o IPv4 por um longo tempo. O IPv6 possui 128 bits para identificar as máquinas. Ele é escrito em 8 conjuntos de 4 caracteres em hexadecimal, separados por 2 pontos, sem restrição quanto à topologia de rede e os recursos para autenticação e criptografia dos datagramas. Ele independe das características do meio de transmissão. Ele tem suporte a multicast. No IPv6 não existe mais broadcast. O modo básico de operação baseado em datagramas. Ele é eficiente em redes de alta e baixa velocidade. E o IPv6 suporta aproximadamente 3,4 vezes 1038 IPs. O Comitê Gestor de Internet no Brasil e o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br, que se encontra no site www.nic.br, desenvolvem diversos materiais, cursos e vídeos que auxiliam o profissional de TI a fazer a migração do IPv4 para o IPv6. Agora vamos falar um pouco sobre o www e o HTTP. Como já vimos, a internet é um conjunto de computadores interconectados por redes, com o propósito de compartilhar informações. Ela é um conjunto de redes que utilizam um modelo de referência TCP/IP. No início da internet, as informações eram acessadas em forma de texto. O www, ou ainda web, foi criada pelo físico Tim Berners-Lee. De acordo com Skinner, o www é o nome dado ao corpo de informações na internet caracterizado por imagens gráficas coloridas e link de hipertexto, HTTP. Por outro lado, um navegador é a ferramenta que permite visualizar informações que contêm as imagens gráficas e coloridas e link. Em 1993, foi desenvolvido um programa cliente amigável ao usuário. Esse programa se chamou Mosaic, que foi o primeiro navegador web gráfico. Na web, o usuário solicita ao navegador uma URL. O navegador faz o pedido para o servidor, que pode ser qualquer computador na rede que contém as informações solicitadas pelo cliente. Na URL está contido o protocolo HTTP, responsável por transferir hipertextos pela internet. Quando digitamos uma URL no navegador, ele automaticamente adiciona o protocolo HTTP à página solicitada. Agora vamos falar um pouco sobre o FTP. Uma das características do FTP é que ele é um serviço confiável e orientado a conexões, utilizado na web para acesso de arquivos remotos e em servidores de arquivos. Ela usa as portas 20 e 21 e também pode ser utilizada outras portas acima de 1024. Tudo depende da configuração dos servidores. O FTP suporta transferências bidirecionais de arquivos binários e a ASCII. O FTP é um dos serviços mais utilizados na internet. Ele pode ser usado para transferência de arquivos privados de usuários, usando autenticação via nome de usuário e senha. Também para acesso de repositórios públicos, com acesso anônimo, e o acesso ao repositório FTP também pode ser feito diretamente via browser, digitando ftp://, seguindo da URL desejada. O FileZilla Server, o Pure FTPD são alguns dos programas utilizados para baixar arquivos FTP. O serviço de FTP é utilizado na prática para disponibilização de arquivos em uma rede local ou via internet, e também para a administração de websites, pois o desenvolvimento e criação de um website é realizado em máquinas locais e depois de devidamente testado, os web designers e programadores fazem o upload do site para o servidor de internet utilizando o serviço FTP.
Agora nós vamos falar um pouco sobre o DNS. O DNS é um dos serviços mais importantes da internet. É um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído e responsável pela conversão de nomes das páginas web para o endereço IP. A ICANN é responsável por coordenar o gerenciamento dos elementos técnicos do DNS, desse modo que todos os usuários da internet encontrem todos os endereços válidos. Para isso, ela supervisiona a distribuição dos identificadores técnicos exclusivos usados nas operações da internet e com delegação de nomes de domínio de primeiro nível, como .com, .inf, etc. O exemplo de domínio genérico, o .com, que é de organizações comerciais, .edu, que é de instituições educacionais, .gov, de instituições governamentais, etc. O modelo de referência TCP/IP possui dois níveis de DNS. O primário é o principal. Quando digitamos a URL na página web, pelo DNS primário, localizamos a página solicitada através do navegador. E o DNS secundário funciona da mesma forma que o primário, porém é utilizado quando este não é encontrado. Ele nos oferece mais segurança. Vamos falar um pouco sobre o e-mail. O e-mail permite enviar e receber informações por meio de uma rede de computadores. Podemos transmitir informações pela internet ou pela rede interna de uma empresa, a intranet. O programador Ray Tomlinson foi responsável pela utilização do sinal de arroba no correio eletrônico e é considerado por muitos como o inventor dessa ferramenta de comunicação. O sinal de arroba identifica o domínio de quem envia e de quem recebe uma mensagem. Protocolo IMAP. No início do correio eletrônico, o protocolo POP foi o protocolo mais utilizado. As versões mais utilizadas do protocolo POP é a POP3. POP3 é conhecido como offline, pois o POP3 baixa todas as mensagens do seu e-mail para o computador local, excluindo as mensagens do servidor. Aí então foi criado o protocolo IMAP para resolver esse problema. O mais utilizado é o IMAP 4. De acordo com o Tenenbaum, esse protocolo pressupõe que todas as mensagens de correio eletrônico permaneçam no servidor, em várias caixas de correio. Mesmo baixando as mensagens para o computador local, elas estarão disponíveis no e-mail. Com o IMAP 4, é possível trabalhar com os modos de mensagens offline, online e desconectado. Agora vamos falar sobre o protocolo SMTP. O protocolo SMTP, de acordo com Scringer, trata a transferência de e-mail de um sistema de correio eletrônico para outro. Ele assegura um método eficiente e confiável. A mensagem é armazenada no servidor SMTP até que seja transferida para o servidor de destino. Está na hora de falar sobre o acesso remoto. O acesso remoto pode ser feito de forma segura, com criptografia e autenticação dos usuários. A segurança é definida de acordo com a configuração do administrador e a aplicação a ser definida. Os protocolos utilizados para acesso remoto são o Telnet e o SSH. O Telnet, no início da internet, foi o protocolo mais utilizado pelos usuários e administradores no acesso remoto entre clientes e servidor. O Telnet opera na camada de aplicação e utiliza o protocolo TCP para transportar as informações. Opera tanto gradativamente quanto em linhas de comando. O Telnet, no início da internet, foi o protocolo mais utilizado pelos usuários e administradores no acesso remoto entre o cliente e o servidor. O Telnet opera na camada de aplicação e utiliza o protocolo TCP para transportar as informações. Ele opera tanto graficamente quanto em linha de comando. O protocolo SSH oferece uma funcionalidade semelhante ao Telnet. Porém, a comunicação segura e a transferência de dados adicionais independentes pela mesma conexão. De acordo com o Comer, o SSH oferece 3 mecanismos que formam a base dos serviços que ele oferece. Um protocolo de conexão que multiplexa diversos canais de comunicação lógico através de uma única conexão SSH subjacente. Ele é um protocolo de autenticação de usuário que autentica o usuário para o servidor. Assim, um servidor pode dizer exatamente que o usuário está tentando formar uma conexão. Ele é um protocolo de camada de transporte que fornece a autenticação do servidor, confidencialidade de dados e integridade de dados com privacidade de encaminhamento perfeita. Embora o SSH e o Telnet sejam
parte da pilha de protocolos TCP/IP, existem muitos outros protocolos de acesso remoto. Livros e internet são uma boa fonte de pesquisa. Agora chegou na matéria de serviços de redes cliente-servidor. O objetivo é compreender a utilidade do gateway, entender a dinâmica das funcionalidades do DHCP, compreender o funcionamento do proxy, compreender as utilidades e vantagens do firewall e demonstrar as principais diferenças dos serviços de firewall oferecidos no mercado, apresentando os firewalls e hardware de software. De acordo com Tenenbaum e Wetherall, o nome geral para uma máquina que faz uma conexão entre duas ou mais redes e oferece a conexão necessária, tanto em termos de hardware e software, é um gateway. Os gateways são distinguidos pela camada em que operam na hierarquia dos protocolos. Agora nós vamos falar sobre o DHCP. O protocolo DHCP é a abreviatura de Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de Rede. Ele serve para distribuir endereços IP automaticamente em uma rede de computadores. Sem ele, os administradores, para configurar uma rede, teriam que colocar um IP manualmente em cada computador de rede. Ele define a faixa de IP, máscara de subrede, gateway, DNS, etc. O proxy. O proxy funciona de forma intermediária entre o usuário e a internet. O servidor proxy possui várias funcionalidades e uma delas é bloquear as páginas da internet. Outra importante função do proxy é manter uma área de acesso rápido às informações já acessadas por outros usuários, evitando a retransmissão das mesmas informações pela rede. A configuração dos serviços varia muito de administrador para administrador de rede. O proxy bem configurado permite saber quais páginas da web o funcionário está acessando e por quanto tempo. Pode-se criar políticas que permitam aos funcionários acessarem alguns sites só durante o almoço. O firewall. O firewall é um serviço responsável por aplicar uma política de segurança nas informações que trafegam na rede. Ele é responsável por bloquear qualquer tentativa de acesso ou ao seu computador sem autorização. Assim como o proxy, um mesmo firewall pode ser configurado por maneiras diferentes. A configuração depende do grau de conhecimento do administrador da rede. Através do firewall é possível bloquear portas e programas, IPs, etc. Com ele, o administrador de rede configura o que é permitido entrar através da internet. Ao contrário do proxy, o firewall bloqueia o que entra na rede pela internet. Já o proxy bloqueia o que o usuário vai acessar na internet. De acordo com o Comer, uma organização que possui várias conexões externas precisa instalar um firewall. Em cada uma delas é preciso coordenar todos os firewalls. Deixar de restringir o acesso de forma idêntica em todos os firewalls pode deixar a organização vulnerável. O firewall não é um antivírus. Apesar de ambos serem voltados para a segurança, o antivírus atualizado protege o computador do ataque de diversos vírus e softwares maliciosos. Aí um exemplo de um firewall de hardware. Bem, chegamos ao fim do segundo módulo da nossa disciplina. Até mais, abraço e muito obrigado por assistir até aqui.